Oi, eu sou Ana Beatriz Monteiro, eu sou a Luíse, do Blana Bia. E hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre as características vocais dos dubladores e a atuação da fonoaudiologia. De hoje, a gente vai abordar os seguintes temas: a introdução do artigo, o objetivo do artigo, as principais características vocais dos dubladores, a metodologia usada para a construção da revisão de literatura, pontos positivos e negativos, importância da fonoaudiologia e a conclusão. A dublagem, ela surge no Brasil com uma necessidade de inclusão de filmes estrangeiros na televisão. Acontece que, na época, a população não era alfabetizada suficientemente para poder acompanhar legendas. Então, havia necessidade que tivesse um grupo de pessoas que dessem voz, no nosso idioma português, para esses personagens. E a dublagem até hoje se mantém muito fortemente no Brasil. Então, quem são as pessoas que dão a voz aos personagens? São os dubladores. São profissionais que é responsável por dar voz. E seu trabalho necessita que haja uma combinação de várias coisas, entre, principalmente, a aparência física do personagem, a personalidade e o sincronismo labial. E quem vai cuidar desse profissional? É um profissional que tem muita demanda de voz. Então, o fonoaudiólogo é o profissional responsável por dar a esse profissional uma melhor qualidade a essa voz e evitar os danos que pode vir a ser gerado durante o trabalho que eles estão realizando. A nossa revisão tinha como objetivo levantar as principais características vocais dos dubladores e investigar o trabalho de fonoaudiólogos na atuação do preparo vocal dos dubladores. Então, o dublador, como já falamos, ele precisa ter uma voz bem flexível, porque ele vai precisar variar facilmente a frequência, a intensidade, a entonação e a velocidade da voz que ele faz. Então, como o dublador ele tem que passar a personalidade do personagem por meio da voz, e não apenas a personalidade, mas como a sua aparência física, ele tem que a voz dele tem que aparentar um corpo, ele precisa ter uma voz muito flexível para demonstrar todos esses sentimentos e as características que o personagem tem. Então, um dublador também precisa saber imitar sotaque, porque a gente vive no Brasil, que é um lugar que é bastante grande, temos diferentes tipos de sotaque, e o dublador precisa dominar é, essa arte de imitar um sotaque de forma mais natural possível e conseguir neutralizar o próprio. Também cabe ao dublador ter uma ótima precisão articulatória, uma boa leitura em voz alta, uma boa ressonância. O que acontece com o dublador? Ele tem que ler um script enquanto ele está interpretando esse personagem, então a leitura em voz alta é essencial. Ele também tem que ter uma boa noção de que tem que manter um sincronismo labial, como a gente já mencionou antes. E isso tudo também contribui para a gente entender que o dublador, ele é um ator. Todo dublador é um ator, então ele tem que saber interpretar ali, principalmente por meio da sua voz. Na metodologia da revisão de literatura, as bases de dados utilizadas foram PubMed, Cielo, Lilacs, Medline, Google Acadêmico. O período utilizado para a escolha e seleção dos artigos foi de 2000 a 2020. Os tipos de produções utilizadas foram os artigos científicos, teses, monografias, dissertações e anais. Pontos positivos e negativos que nós encontramos no artigo. Negativo foi que o próprio artigo apontou, inclusive, que há pouco artigos e estudos na área, então a amostra de dados que foi utilizada para analisar foi muito pouca, então cabe ter mais estudos. Outro ponto também chegou à conclusão é que os artigos, de modo geral, não traziam à tona o papel do fonoaudiólogo. Apenas dois estavam mencionando a fonoaudiologia, e a gente sentiu falta disso, de ver mais a atuação do fonoaudiólogo e da intervenção que ele pode fazer. Mas a gente me evidencia os pontos positivos, que foi evidenciar as diferentes demandas dos dubladores, então trouxeram muitos pontos que a gente não via ainda antes, sobre essa voz, sobre as características que essa voz precisa.
Ele ressalta o tempo todo a necessidade do fonoaudiólogo, não apenas para preparar e, e garantir o melhor desempenho e construção desse personagem, mas também para ajudar também na seleção, por exemplo, de atores, para construir o personagem, para evitar que tenha danos vocais e sintomas. Então, o fonoaudiólogo não seria apenas uma pessoa ali para cuidar dessa voz, mas também para construir esse personagem em conjunto com a equipe. Outro dado importante também é que esse artigo, ele não foca, eu sei que vai ficar contraditório, mas ele também não foca apenas na atuação da fonoaudiologia. Eu acho isso interessante também, porque traz a visão, às vezes, no caso, trouxe a visão dos próprios dubladores sobre a própria voz. Então, tem esse um artigo que fala justamente sobre a autopercepção que os dubladores têm na voz deles. E isso foi muito interessante de ler e entender, então a gente botou isso como ponto positivo. A atuação da fonoaudiologia para os dubladores é essencial para garantir a saúde vocal e qualidade da performance. A fonoaudiologia trabalha na prevenção, avaliação e tratamento de possíveis alterações vocais que possam surgir devido ao uso excessivo da voz. Os dubladores, eles dependem de uma voz clara, flexível e expressiva para transmitir as emoções e características dos personagens de maneira eficaz. O fono, ele vai ajudar a desenvolver técnicas de respiração, projeção vocal, articulação e modulação, que são fundamentais para a dublagem. Além disso, realiza exercícios específicos para fortalecimento da musculatura envolvida na produção vocal e orientar sobre hábitos saudáveis que vão visar a prevenção da saúde das pregas vocais. Em resumo, a fono vai contribuir significativamente para a carreira dos dubladores, promovendo a manutenção da saúde vocal, aprimoramento das técnicas e a reabilitação de possíveis disfunções, garantindo que eles possam desempenhar seu trabalho com excelência e longevidade. Daí agora a gente vai passar um vídeo de profissional de dublagem fazendo uma dublagem dentro do estúdio. Ai, seus malditos cães do rei! Nós vamos acabar com todos vocês! Eu vou enforcá-los! 1000 demônios! Caramba! Amanhã é a última chance de resgatar meus pais. Mas não desenvolvi meus poderes mágicos. E se eu não conseguir? Aqui, então, a gente tem um dublador falando como foi dublar um personagem bastante conhecido por muitos de nós. De voz, não. Ou será que não? Ou será que não? O americano, às vezes, ele bota a mesma voz e não muda. O personagem pode ser todo elástico. Isso, então, esse é o ponto do Cosme, que, tipo assim, ele sempre fica na mesma voz e o Briggs fica. Eu não aguento, Ele fala assim, ela pergunta, ué, você achou as nossas varinhas? Quanto tempo que ela tá no seu bolso? Aí ele fala assim, eu achei, já faz 5 minutinhos, tá do nada ele. Ou será que não? Tipo, ele faz meio com o Silvio Santos, sabe? E lá ele fala direto com o mesmo tom, sabe? Exato. Ah, que varinhas bobas. Melhor as nossas. Onde é que estavam? Eu achei, já faz 5 minutinhos. Ou será que não? Então, a gente chega à conclusão que os dubladores são atores altamente especializados em se expressar por meio da voz e que necessitam de um aprimoramento específico para que haja uma extensa flexibilidade vocal. E cabe nós, fonoaudiólogos, preparar esse profissional e cuidar da sua saúde. Outro ponto que a gente chegou à conclusão é que há uma baixa quantidade de estudos sobre, e por isso é preciso que haja maior pesquisas na área para que esse público seja ainda mais explorado e também se evidencie a importância do exercício da fonoaudiologia com esses profissionais. A referência do nosso artigo, o artigo que a gente usou. E muito obrigada, o trabalho foi muito bom de ser feito. E é isso.